Começar tudo. Tudo bem. Deixa eu cruzar essa pergunta. São perguntas que, tipo assim, você não tem que responder como se fosse uma prova. Você vai responder o que você entende da sua vivência. Então não tem problema se você, sei lá, falar demais ou eu quero que você fale. Se você falar sim ou não, eu vou ficar puta. Isso foi uma pergunta que não tem como responder. Já tá gravando? Pode Então tá. apertar aqui? Pode. Realmente, eu guardo aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Meu pai teve um problema financeiro, uma situação financeira que deixou ele praticamente falido, e ele tentou de todas as maneiras esconder isso, de não demonstrar que ele precisava de ajuda. Aí acabou chegando um certo ponto em que pela primeira vez na minha vida eu vi meu pai chorar, que ele chamou os irmãos dele numa reunião para pedir ajuda. Isso foi assim, meses depois dele tentar segurar a barra sozinho, sendo que ele não conseguia. Foi difícil para ele admitir a fraqueza dele, admitir a falha, admitir que ele não era mais o homem perfeito, o provedor. Entende-se por masculinidade hegemônica como as formas bem-sucedidas de se ser homem, e que exclui outras masculinidades inadequadas, inferiores ou subordinadas. O livro Homens de Si traz uma reflexão sobre como a masculinidade hegemônica é reproduzida no dia a dia. Temos o embate visto que há vários tipos de identidades e experiências em diversos tipos de sociedades vivido pelos homens. Até que ponto pode-se falar dessa dominação masculina e até que ponto os agentes dessa dominação não se tornam vítimas dela? Acho que é algo cultural. Acho que medo da sociedade no geral. As pessoas às vezes fingem ser uma coisa que não são para serem aceitas em algum lugar, tipo o famoso camaleão. A pessoa entra num grupo, e as pessoas são de um tipo político, então você também para ser aceito. Eu acho que isso é só um exemplo que muitas pessoas fazem isso. E eu acho que no final elas vão descobrir que elas estão enganando a si mesmas. A tradição acaba cumprindo um papel muito forte e que nem sempre é racional. Então a gente nem sempre escolhe adotar outras formas de vida só porque as presentes não nos satisfazem mais. Dá para entender? É algo que eles veem como obrigação. É um papel a fazer, senão eles não estão sendo homens, por exemplo. Eu imagino que seja isso. A masculinidade hegemônica é um modelo cultural em que nenhum homem consegue alcançá-la, e assim ele cria um sistema controlador através da incorporação, ritualização de práticas da sociabilidade e uma discursividade que gera o afastamento de sentimentos que podem ser considerados femininos. A masculinidade é uma construção frágil, vigiada, como forma de ascendência social que pretende ser. Os campos relacionais entre homens e mulheres são pré-estabelecidos, onde a atuação de cada um dos sexos são atribuídos pela sociedade. Fazendo uma analogia e uma peça teatral, podemos entender melhor como os papéis sociais dados aos indivíduos são exercidos. Homens e mulheres interpretam uma atuação em sociedade para conseguirem ser aceitos. O papel social pode ser entendido como um conjunto de direitos e deveres a serem cumpridos e determina a posição que o indivíduo ocupa na sociedade. Ou seja, a masculinidade e a feminilidade são construções sociais em que dependem da educação oferecida desde a infância e as influências sofridas, para conseguir determinar a maneira como serão tratadas na sociedade em que pertence, de acordo com seu sexo biológico.
Acho que eu sou afetado, todos os homens que sofreram isso são afetados até hoje, né? Porque tem coisas que a gente automaticamente pensa em fazer, mas não faz por causa dessa máxima de isso é de homem, isso não é de homem. Isso era bastante efetivo na época, assim, as pessoas cobravam muito isso dos garotos. Eu sou totalmente fora da curva em relação a isso, que eu sou o clássico filho de vó, assim, né? E também fui criado por uma gama de mães também, a minha inclusive, e não tem, assim, uma figura paterna definida, assim. Então eu acho que eu não sofri muito isso por ter sido criado dentro dessa redoma, assim, sabe? O que me traz uma visão diferenciada da coisa, porque eu tenho um filtro desse monte de mulheres, assim, para não ter esse tipo de comportamento, entendeu? Eu era muito apegado à minha mãe, e a minha mãe, ela estimulava mais uma coisa da sensibilidade, ela me botava para ver filme que não era só filme de ação, essas coisas. E acho que através dela, tanto eu quanto meu irmão, a gente acabou meio que, como é que eu posso explicar? Deixando isso de lado com o passar dos anos, a gente foi vendo que é normal, todas as pessoas são passíveis de se emocionar, de chorar, todas as pessoas têm uma fragilidade inerente ali, né? Então você conversar com isso, você deixar isso se manifestar e não reprimir isso, esse processo foi importante para mim na minha formação. A construção masculina já se inicia na gestação, onde os pais começam a imaginar o papel da criança na sociedade de acordo com o seu sexo. A partir do seu nascimento, o indivíduo do sexo masculino percorre um longo caminho até se tornar homem, sofrendo influências da família, escola, religião, entre outros. Do nascimento até o fim da infância, o filho tem um laço mais próximo com a mãe, e o pai tem apenas o papel de provedor, tendo um contato mais distante com o filho. Só depois que o filho passa dessa parte da infância, o pai busca um contato mais próximo para ensinar os papéis sociais do masculino na sociedade. Esse papel pode ser dado pelo pai ou por pessoas mais próximas, como tio ou avô, e assim é afastado de todo o universo materno feminino por pressões sociais. Não, acho que não. Eu não lembro. Eu acredito que sim, não só um momento, mas foi mais de uma vez em que eu me senti meio que na necessidade de reprimir alguma coisa que eu estava sentindo, principalmente na frente de outras pessoas. Por exemplo, até uma outra pessoa que eu estava afim, que eu estava gostando, principalmente na minha família, em frente dos familiares. Isso, inclusive, afetou muito na minha relação com meus pais, principalmente, porque eles não sabem praticamente nada da minha vida. Eles nunca viram ou ouviram qualquer tipo de relato emocional romântico da minha parte, porque eu simplesmente nunca tive essa intimidade emocional com eles. Assim, dificuldade para se relacionar, talvez não, mas claro que sim. Quando estava naquela época de quarta, quinta série, sempre teve algumas situações assim que chegavam para nós e falavam assim, se você é homem se você fizer isso, você é homem se você tomar determinada atitude. Se você não chegar na menina e conversar com ela, se você não chegar na menina e falar isso para ela, você não é homem de verdade. Então, assim, esse tipo de coisa sempre rolou. Outro ponto da construção da masculinidade é sobre como se trata sexo e sexualidade em conversas masculinas. É repensado que o homem é naturalmente carregado de uma pulsão sexual. A partir disso, cria-se um papel de hierarquia sexual do homem comparado com a mulher. Quando há uma falta desse desejo sexual, o homem passa a ser feminizado e humilhado, suspeitando de uma possível homossexualidade, e por isso o casamento se torna um símbolo de honra, onde se prova a virilidade, um sinal de prestígio social.
Eu acho que existe alguma coisa de meio arcaico nisso, sabe? Relacionar alguns fatores, por exemplo, agressividade, dominação, violência, a um status de superioridade e masculinidade. Eu acho que a causa desses comportamentos, o que esses meninos másculos ganham, é uma certa sensação de superioridade e talvez seja causado por uma série de fatores que uma associação arcaica de noções e características assim quase talvez tribais, eu não sei. Acho que é o que eu acabei de dizer, é justamente isso de querer parecer, de querer ser melhor que o outro, de aparecer, de fazer uma piadinha pra quem cutuca essas coisas rir, e aí a pessoa acaba que fica se achando fodona. Essa questão é meio difícil, porque eu, por exemplo, não consigo ver nada positivo em você zoar a pessoa pelo que ela é. Não faz sentido. Basicamente, eu acho que é para tentar se sobressair diante dessa pessoa. Eu acho que é isso. Podemos compreender que a noção masculina socialmente construída é reproduzida como uma metáfora de poder onde os homens podem utilizá-las quando for necessário. Porém, essa construção é totalmente fragilizada e falha. Atualmente, está presente cada vez mais na sociedade uma busca para debater sobre o papel da masculinidade na sua construção social, e cada vez mais um significativo grupo de homens buscam discutir acerca desse modelo tóxico de ser homem e lutando para uma relação mais saudável com outros homens e mulheres presentes no seu meio. Olha, o melhor meio de discutir isso é você com os amigos, no ambiente de trabalho, no grupo de WhatsApp, num bar. A pessoa ela tem que trazer esse assunto. Bom, eu acho que na escola, porque tipo, na base da escola, falar disso já na infância, quando um menino lá de, sei lá, 10 anos fazer uma coisa errada, ser tóxico, que com 10 anos já dá pra você ser tóxico com as pessoas. E eu acho que trabalhar nisso pode ajudar no futuro a pessoa não ter que fazer uma reflexão da sua vida quando ela tiver 40 anos e não tiver ninguém perto dela, porque ninguém aguenta ficar perto da pessoa. Então, eu particularmente procuro uma veia combativa e através do diálogo. Combativo é um termo pesado, mas assim, eu estou sempre dialogando, tentando mostrar e tal. Porque você não pode, se você quer levar uma mensagem, eu acho que você não pode peitar também. Eu acho que você tem que achar um lugar para você quebrar a pessoa e levar aquela informação. Mas eu não vejo outra via, pelo menos nos meus meios, assim, do que não o diálogo, a paciência, até a doutrinação pacífica, assim, sabe? Danoso para todo mundo, para o homem, para a mulher, para quem convive no lado, para a sociedade em geral, para tudo. Então, acho melhor a gente começar a trabalhar isso o quanto antes. Mesmo a questão de desconstrução, ela é com prioridade pelo debate. Questão de se abrir e falar sobre, sabe? Porque até então isso era uma coisa que não se comunicava, sabe? Então, eu acho que quando você fala de igual para igual, você atinge melhor aquele íntimo da pessoa, você provoca um raciocínio da pessoa. É isso. Mais alguma pergunta? Acho que só. Tamo junto aí. É nóis, trabalho aí da minha irmã aí. Valeu.